Voltando. Vamos ver se vocês são espertos, vocês vão entender por que eu troquei um pouquinho o desenho. É porque, assim, muitas vezes a gente monta as coisas, e como eu não tenho muito hábito de preparar a aula, e aí dá algumas coisas um pouquinho erradas, só que eu acho que vocês não percebem quando dá um pouquinho errado, porque assim, eu sei o caminho e sei aonde eu quero chegar. Mas como eu acabei não preparando antes, acabei ficando numa dúvida no negócio que depois eu tiro essa dúvida. Eu falei assim, cara, entre eu tirar essa dúvida e enganar os meninos, eu não vou enganar ninguém. Então eu optei por começar por isso aqui. O que vocês acham que eu optei por começar assim agora? Com aquele desenho. Ao invés de eu começar no ponto de equilíbrio. Porque aqui o que eu estou? Aqui eu estou no tempo zero. Certo? Que tempo que eu estou aqui? Um quarto do período. Aqui, meio período. 3/4 do período. Certo? Porque começou aqui. Certo? Por quê? Escrevendo dessa forma, já que eu já estou partindo lá da posição de máximo, agora sim eu posso escrever que y de t zero, ou seja, para o primeiro oscilador, agora eu posso escrever a cosseno. Tudo bem? Ao invés de eu escrever a seno, e já vocês vão entender por que eu prefiro começar com a cosseno. Então, a cosseno ômega t. Certo? Só que eu não quero só do zero. Eu quero para um x qualquer. E a gente já viu que para um x qualquer, como ele está se deslocando para lá, vai ser a cosseno de ômega t menos alguma coisa, porque o deslocamento está na direção positiva do eixo x. Ok? Tudo bem? Então, o que eu vou ter? Ó? Y de tx, tem uma função de duas variáveis, é igual a cosseno ômega t menos alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é a fração que x representa de lambda. Tudo bem? Mas na realidade, vamos pensar de outra forma. Qual o significado de eu falar período? Período de uma onda. Tempo para que forme uma onda completa. Qual o significado de eu falar de comprimento de onda? Distância que a onda percorre um período. Eu poderia falar que o comprimento de onda é o período espacial de uma onda? Porque período é o tempo para repetir. Quando eu falo período espacial, é o espaço necessário para que a onda se repita. Tudo bem? Tudo bem? Vocês não perceberam. Vocês não perceberam. Mas aqui está o período espacial. E o período temporal. Então, já que eu quero escrever na forma de período espacial, vamos pensar de outra forma? Aqui não estava ômega t? Ômega não é 2π vezes a frequência? Então, olha aqui essa cara. 2π pelo período temporal desse t. Concorda que aquilo ali é ômega t? Tudo bem? Certo? Olha só, o que é isso aqui? É uma fração que o tempo representa do período, vezes o 2π, porque a onda se repete a cada 2π, em radiano. Da mesma forma, aqui eu sei que tem um menos. O que está faltando? A fração que o x representa do período espacial. Mas quem é o período espacial? Lambda. Então eu posso escrever 2π sobre lambda vezes x, por pura cópia. Pura cópia. Tamo junto? Ficou mais fácil assim? Tudo bem?
2π sobre lambda desse que é mesmo? Desse x. Vocês me perdoem, eu estou bem cansado. Tá bom? Eu não vou ficar nem com o p, nem com o x. Só que acontece o seguinte, aí agora o motivo de eu ter trocado, tá, gente? Que a hora que eu me deparei ali, eu só não deixei vocês perceberem. Olha só que dica legal que um professor de um curso de licenciatura dá para os seus alunos, né? Quando você errar, não permita que os alunos percebam que você errou. Na realidade, eu não errei. Só que na onde eu estava, eu não conseguiria chegar aonde eu quero. Porque o cosseno é uma função par. Então, no cosseno, eu posso trocar o sinal do argumento sem problema nenhum. E eu quero que esteja o x menos alguém vezes t. Já vocês vão entender por que eu quero isso. Eu quero x menos alguém vezes t. Tudo bem? Tudo bem? Então eu vou trocar aqui o sinal do argumento, porque o x é uma função par. A hora que eu bati o olho e no seno, aí eu ainda falei assim, no seno é a função ímpar. Aí eu percebi que ali eu não poderia trocar. Entendeu? Até poderia colocar um menos na frente, né? Também não daria problema não. Mas ficaria uma forçação de barra muito grande. Y de tx, eu vou escrever ele da seguinte forma. A cosseno, cara, eu já vou pôr o 2π em evidência. Tudo bem? Só o 2π que eu vou pôr em evidência? Não. Eu vou pôr 2π sobre lambda em evidência e não estou nem aí para vocês. Se eu puser 2π sobre lambda em evidência, eu estou trocando o sinal, tá? Se eu puser 2π sobre lambda em evidência, aqui vai ficar só x, né? Então, x. E aqui eu tenho que trocar o sinal, menos. Já vi. Já achei o que eu falei, eu não errei aquela hora, já achei aonde que eu não precisava. Eu poderia, no outro, ter mantido o seno e ter colocado menos 2π sobre lambda em evidência. Ficaria o x menos, que é o que eu quero de qualquer forma. Burro. Tá? Quando eu falo que eu não preparo aula, muitas vezes, gente, não é porque eu estou me gabando, eu não tenho tempo mesmo. Não tenho tempo, mas assim, eu não preparo de ficar escrevendo, mas 3 horas da tarde, eu falo, cara, como que eu vou abordar tal coisa com os meninos? Eu já vou pensando, eu já vou imaginando alguma coisa, não é desleixo, quer dizer isso, não é desleixo. E eu também não consigo seguir roteiro, bonitinho, preparar um roteiro, vou fazer isso, até porque a aula sempre sai muito do roteiro em virtude até das dúvidas que vocês vão apresentando. Mas e aí, o que ficou aqui então, gente? O que está faltando, ó? Tem 2π sobre lambda em evidência, como é que vai ficar? O 2π fica... mas você vai falar assim, professor, aqui não tem lambda. Tem lambda sobre lambda. Certo? Não falei que o T é lambda. Eu falei que aqui é o seguinte, ó. Não tá assim? 2π sobre o período vezes T. Eu posso interpretar que tem um lambda sobre lambda aqui. Certo? Aí esse daqui, eu deixei em evidência. Entendeu? Se eu deixei ele em evidência, quem é que entra ali? Lambda sobre o período vezes T. Mas lambda sobre o período é a velocidade da onda. Certo? Menos V vezes T. E aqui aconteceu uma coisa interessante. Olha o que acontece com a função de duas variáveis que descreve a propagação da onda. A função que descreve a propagação da onda, ela depende, obviamente, do x e depende, obviamente, do tempo. Mas não depende de maneira livre.
O x e o t, eles estão presos por isso daqui, ó. X menos v vezes t. Entendeu? Ele não pode ter assim, ó, x quadrado mais logaritmo de t. Não pode ter o x separado do t de qualquer forma. Vai aparecer sempre dessa forma. X menos v vezes t. Tudo bem? X menos v vezes t. Por quê? Indica uma onda que está caminhando para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para o sentido positivo do eixo x ou para o sentido negativo do eixo x? Positivo. E está caminhando com que velocidade? Velocidade v. Não faz. Se fosse o seno, eu colocaria o menos em evidência, de modo que vai aparecer com essa forma aqui também. Tudo bem? Ele sempre vai aparecer dessa forma. X mais ou menos vezes... mas lembra da função, né? Porque aqui eu estou falando de função. Lembra da função. Para você deslocar a função para a direita, você subtrai no... Tudo bem? Isso aqui é como se fosse um x menos um x0. Porque ó, esse é o x menos um outro x que está lá na posição v vezes t. Tudo bem? De modo geral, a equação de uma onda, ela é isso aqui, ó. De modo geral. De modo geral, você vai ter isso aqui, ó. Uma onda qualquer, eu vou chamar uma onda de U, porque aqui o que caracteriza a onda é o perfil do eixo Y. Tá? Mas, por exemplo, numa onda sonora, o que caracteriza a onda é a pressão. Então, é a característica da pressão. Como é que varia a pressão no tempo e na posição? Tudo bem? Então, eu vou colocar um U, que é a característica da onda que vai estar variando. Tudo bem? Aqui, o que varia é a altura do oscilador. Numa onda de som, é a pressão no ar. Tá certo? Então, estou colocando um U aqui, um U de Tx, ele vai ser, em geral, isso daqui, ó, f, uma função qualquer, que depende disso daqui, ó, x mais ou menos v vezes t. Vou demonstrar isso daqui quando vocês voltarem. Tá? Aqui eu só quero deixar claro o seguinte, para caracterizar uma onda, as duas uma onda é caracterizada por uma função de duas variáveis. Só que essas duas variáveis não podem aparecer de qualquer forma. Elas têm que aparecer dessa forma aqui, ó. Combinando. Vou dar um exemplo. Vou dar dois exemplos. Ilustração. Ilustração. Me acompanhem, por favor. Vou colocar aqui, ó. U1 de Tx. Então, tem aqui uma função real de duas variáveis, dada por isso aqui, ó. Vamos lá. Tenho três equações aí que são funções reais de duas variáveis. Quais delas podem estar representando equação de propagação de uma onda?
Presta atenção, pode estar, não estou falando que está. Tá bom? Essa daqui pode. Por que essa daqui pode? Porque se eu reescrever ela, olha que jeito que vai estar. Vai dar A exponencial. Como que eu faço? Mantém a base, somos expoentes. X menos VT. Então, como é que apareceu a dependência da variável V, da variável T e da variável X? Apareceu com essa cara aqui. Tudo bem? A primeira não tem jeito. Poderia ter menos, mais ou menos, tanto faz. Porque se apareceu mais, quer dizer que a onda está andando no sentido contrário. Só que a primeira, você não consegue escrever ela na forma x mais ou menos VT. A segunda dá ou não? A segunda é. Porque a segunda, se você reparar, ela é ó, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então a segunda ela é isso, ó, x menos v vezes t ao quadrado. Tudo bem? Diga. A primeira poderia... Não pode. Opa! Você tá... Ah, se fosse menos, poderia. Se fosse menos... Não, não poderia. Porque ficaria x mais vt vezes x menos vt. Ela não está com essa dependência aqui, ó. Porque assim, eu coloco mais ou menos, mas ou é um ou é outro. Tudo bem? Ou é um ou é outro. Tudo bem? Entendi. Ótima pergunta. Certinho? Mas entenderam? Eu vou mostrar isso aqui para vocês ainda. Tá bom? Por que eu estou fixando isso? Porque eu passei aqui agora para vocês exclusivamente a equação de uma onda harmônica. E eu quero que vocês interpretem o significado disso. Cada x seria a localização de um dos osciladores. E cada tempo é como se você tirasse uma foto. Tudo bem? Certo? Depois eu vou mostrar um negocinho aqui para vocês, não vai aparecer no vídeo, mas eu vou colocar aqui no computador, tem um simuladorzinho legal para a gente poder brincar. Tá certo? Mas, aí você poderia falar assim, mas, Saulo, como é que... Então, eu estou caracterizando a onda como sendo uma entidade matemática que é descrita por uma função real de duas variáveis. O que eu quero dizer com função real? Quer dizer que o contradomínio está nos números reais. O domínio está no R2. Então, uma onda é uma função de duas variáveis e que dá uma resposta real. Essa resposta real pode ser várias coisas. Altura, no caso de uma onda em água, a resposta é a altura que cada pedacinho de água atinge. No caso da onda sonora, é a pressão que o gás está exercendo. Onda numa corda, também é a altura. Tá? Então, o domínio é isso. O contradomínio é isso. O domínio, eu estou tratando de ondas unidimensionais. Por isso que o meu é uma função só de duas variáveis. Uma é a variável temporal e a outra a variável espacial. Como eu estou tratando de ondas só de uma dimensão, só tem uma variável espacial. Se fosse ondas tridimensionais, seria uma função de quantas variáveis? 4. Tudo bem? Certo? Então, para funções de uma única variável, para ondas unidimensionais, uma onda é descrita como uma função real de duas variáveis. E que as duas variáveis não estão livres para variar de qualquer jeito. As duas variáveis, elas aparecem com uma dependência. Que dependência? Ligadas pela velocidade dessa onda. Estão acompanhando? Certo? Então tá bom, mas aí você vai falar assim, mas professor, isso que você está falando, parece que eu estou forçando, parece não, eu estou forçando muito a barra a partir de um único exemplo, um único tipo de onda que são as ondas harmônicas. Concorda? Então eu precisaria tentar
justificar de uma maneira mais bacana para vocês toda essa argumentação. Eu prometo que eu vou tentar. Certo? Bom, eu acho que eu vou conseguir. Só não sei se vocês vão entender. Tá? Essa é a dificuldade. E aí eu vou ter que utilizar, como exemplo, a propagação de uma onda em uma corda. Tá bom? Eu vou utilizar como exemplo a propagação de uma onda em uma corda. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou demonstrar agora como é que a gente chega na equação da onda. Gente, como é que eu cheguei na equação de um movimento oscilatório? Como é que eu cheguei? Força resultante, massa vezes aceleração, e fui mexendo. Então, eu vou ter que aplicar a segunda lei de Newton se eu quiser calcular a equação de uma onda, porque ela é a nossa base, essa é a base da mecânica clássica. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos imaginar, respirar bem fundo, nós vamos imaginar o eixo Y e o eixo X. Eu não vou desenhar o perfil todo da onda agora. Tá? Eu vou desenhar só um pedacinho da onda, um pedacinho da corda, para falar a verdade. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Aqui seria um pedaço da corda. De acordo? Tudo bem? Aí eu vou pegar dois pedacinhos bem próximos. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, que é o pedacinho localizado no X, e localizar um pedacinho próximo a ele. Dá uma ideia. Pode ser simplesmente X mais ΔX. Tudo bem? O que acontece com cada pedacinho daquele? Tanto o X quanto o pedacinho X mais ΔX. Que tipo de movimento que eles fazem? Sobem e descem. Só isso. Tudo bem? Estamos juntos? Certo? Eu vou imaginar que essa corda está esticada. Isso daqui é um pedacinho pequeno, por isso que eu coloquei um ΔX, viu, gente? Nossa, que feio que ficou aqui. Ficou muito feio. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Eu estou imaginando um pedacinho bem pequeno, mas bem pequeno mesmo. Tá certo? Então, o que você vai ter? Você vai ter duas forças de tração. A tração, ela é paralela, ela é tangente ao fio. Tudo bem? Vou desenhar aqui, ó. Aqui eu tenho uma tração T1. Aqui eu tenho uma tração T2. Ok? Ah, professor, mas a tração não é igual? É, a tração é igual se o fio não tiver massa. Certo? A tração é o fio, a função do fio ele é ser um transmissor de forças. Ele transmite a força da ponta até lá. Só que parte dessa força vai ser utilizada para acelerar o próprio fio. Então, se o fio tem massa, não chega, entre aspas, toda a tração lá na outra ponta, porque parte da força é utilizada para acelerar a massa que está relacionada ao fio, que é esse caso aqui. Tudo bem? Então, esse fio aqui tem uma determinada massa, esse pedacinho. Então, ó, eu estou analisando, gente, eu quero analisar a força resultante nesse pedacinho de fio. Nesse pedacinho de fio aqui. Ó, eu vou até fazer o seguinte, ó, esse pedacinho de fio, eu vou dizer que ele tem uma massa ΔM. Estou indicando que ele tem massa para justificar o fato que as trações são diferentes. Tudo bem? Bom, o que uma onda faz? Ela transporta energia sem transportar matéria. Então, esse pedacinho de fio que está aqui, ele não vai sair daqui e vir para cá. O que significa isso? Que se eu decompor a tração, as componentes ao longo do eixo X se anulam. Certo? Vamos decompor? Vamos decompor? Vou pegar aqui de verde de novo. Parece que eu estou sem cor. Vamos decompor a tração. Ó.
Então, aqui eu tenho um T2x. Aqui eu tenho um T1x. Então, a primeira conclusão que você tira é o quê? Qual é a primeira conclusão que você tira? Que o módulo, elas não são iguais. O módulo delas é igual, tá? Para ficar mais fácil, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e vou chamar esse aqui de beta. Tudo bem? Então eu vou falar que T2 cosseno alfa, tudo bem? É igual a T1 cosseno beta. Porque é a projeção aqui, tudo bem? Então, T2, como é que é mesmo? Cosseno alfa é igual a quanto? T1 cosseno beta. Show! Primeira coisa que eu cheguei. Entretanto, existe força resultante. Porque a onda vai subir e descer. Vamos admitir nesse caso que ela tá, que o trecho aqui está subindo. Então, o que vai ficar? T1 seno beta menos T1. Agora sim, voltando porque acabou o microfone. Eu achei que eu tinha comprado o melhor microfone do universo. Aparentemente eu estava enganado. Vou ter que voltar com o original. Vou levar esse para minha casa e voltar com aquele outro que dura 3 horas. Bom, se bem que esse daqui vocês percebem mais rápido também, né? Pode ser também. E esse daqui também eu fico esperto, que eu sei que é só 1h30, né? Verdade, dá uma aula certinho, né? Eu vou ficar com ele mesmo. Bom, então vamos continuar. O que nós temos aqui? Ó? Então, a componente horizontal tem que se anular, porque é uma condição para a onda, ela não vai deslocar. Só que as componentes verticais é o que vão ser o responsável pela força resultante. Eu vou admitir que ele está inicialmente subindo. Vocês vão ver pela demonstração que se eu admitisse que ele está descendo também ia dar a mesma coisa. Então, se eu admitir que ele está inicialmente subindo, significa que T1 seno beta vence T1 seno alfa. Então, a força resultante é T1 seno beta menos T1 seno alfa. Bom, mas isso é igual ao quê? Isso é igual a massa vezes a aceleração. E aqui, novamente, vou tentar passar devagar, porque eu tenho que tomar cuidado. O que é aceleração? Aceleração é a derivada temporal. Derivada temporal de quem? Da velocidade. Que, por sua vez, é uma derivada temporal do espaço. De quanto que eu vario o espaço. Como ele está variando apenas em y, isso daqui é uma derivada temporal segunda da componente y do movimento. Tudo bem? Derivada temporal segunda da componente y do movimento. Só que y está significando para mim o perfil da onda. Então, y para mim é uma função do tempo e da posição. Então, não faz sentido eu escrever ali dy dt. Eu tenho que escrever na forma de derivada parcial, porque agora y é uma função real de duas variáveis. Tudo bem? Então, vai ficar derivada temporal segunda de y. Vocês já estão vendo isso em cálculo 3, né? Para quem está no cálculo 3. Tudo bem? Então, vamos chegar numa equação diferencial parcial. Só que ainda não está bem feita essa equação. Por que ela ainda não está bem feita? Ela ainda não está bem feita porque do lado de lá eu tenho seno beta e eu tenho seno alfa. Oi. Aqui é essa componente menos essa componente. Não é? Isso daqui é T1 seno beta. Aqui, ó, a componente adjacente, T1 cosseno beta,
E essa componente é a componente T1 seno beta. Vamos lá, ó. Aqui está T1. Está o outro. Tá, tudo bem? Dá um nome para esse ângulo, a gente chamou ele de beta. Olha ali. Quem que você quer? Você quer o TY? Você quer a componente Y ou a componente X? Não, não. Qual que você quer? Você tem, mas pelo visto você não entende como que eu obtive ela. Qual que você quer? Pode ser a X? A X está aqui. Ela é um cateto oposto ou um cateto adjacente ao beta? Você sabe o significado das palavras oposto e adjacente nesse contexto? Não. Aí que tá. Não, não, não. Não tenta. Você está tentando decorar. Vamos tentar entender. Oposto é oposto a quem? Ao ângulo. Então, esse daqui é o cateto oposto ao ângulo. Cateto adjacente é cateto ao lado do ângulo. Então, TX é um cateto adjacente, ao lado. Qual a relação que envolve ângulo e seu cateto adjacente? Cosseno. Isso você precisa revisar, tá bom? Porque isso quando eu faço esse tipo de pergunta, a resposta tem que ser imediata. Não dá para eu pensar, poxa, quem é o cateto adjacente? Isso tem que ser imediato, tudo bem? Então vamos lá. Então, cateto adjacente me lembra cosseno. Então o que eu vou fazer? Cosseno beta é cateto adjacente T1x pela hipotenusa. A hipotenusa é o T1, módulo de T1. Entendido? Portanto, quem é T1x? T1 cosseno beta. Entendeu essa parte? E se eu quisesse saber esse cara? Ele é o mesmo tamanho que esse. Exato. E que relação trigonométrica eu uso? Seno. Tudo bem? Entendeu mesmo? Se precisar, eu faço mais detalhado. Oi? Tudo bem? Então tá bom. Então entendido. Agora, só que assim, eu não posso trabalhar com seno beta e seno alfa, porque claramente ao longo do movimento, tanto beta quanto alfa vão variar. Tudo bem? Me dá uma sugestão aí, ô Maria. Vamos pensando. Quero sugestões. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um nome para isso aqui. Vou chamar isso aqui simplesmente de T. Tá? Isso aqui é só um nome. Só um nome. Por quê? Em algum momento eu vou fazer que esse comprimento é muito pequeno, não vou? Se em algum momento eu vou fazer que esse comprimento é muito pequeno, praticamente não tem ângulo, aquilo ali vai ser a própria tração do sistema. Tudo bem? Estamos juntos? Em algum momento eu vou fazer isso. Então eu estou chamando de T. Depois a gente interpreta, mas por enquanto eu só estou dando nome então. Pode ser? Fica melhor assim, Maria? Você não gostou muito? Não. Porque a tração, ela vai aparecer nas extremidades, ela aparece no fio sempre em sentidos opostos. Por isso que os fios esticam. Senão eles comprimiam. Não necessariamente. Mas esquece quando for muito pequeno. Por enquanto eu só estou chamando isso de T. Pode ser? Porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois lados da equação e vou dividir por T. Vou dividir desse lado por T. Depois eu interpreto qual o significado disso. E aí o que eu tenho que fazer do lado de cá? Dividir por T também, tá? Tudo bem?
Então, eu vou dividir desse lado por t. Posso dividir desse lado por t? Ah, eu tenho que dividir esse cara, eu tenho que dividir esse, né? Não, aqui não é T1, né, gente? É T2. Obrigado. Então, eu vou dividir dos dois lados por t. Tudo bem? Então, eu estou dividindo por t. Dividir por t. E aqui eu também estou dividindo por t. Perceberam o que eu fiz? Tudo bem? Porque agora, o que aconteceu? Eu não dependo mais de T1. Eu não dependo mais de T2. Quem que ficou ali? Tangente de quem? De beta. Tudo bem? Tangente de beta menos quem? Ficou quem? A tangente de beta menos a tangente de alfa. Só que a tangente nada mais é que a medida da inclinação dessa reta. Certo? Inclinação de reta tangente tem outro nome. Derivada. Opa! Então aqui a tangente de beta, dá uma olhada. Então a tangente de beta é a inclinação dessa curva. Ou seja, a tangente de beta é a derivada em relação a x de y, mas em qual ponto? T, x mais delta x. Essa é a tangente de beta. É a derivada. Só que, peraí, aí eu tenho que ver, só que agora, qual derivada? A derivada espacial. Eu estou vendo a inclinação num gráfico de y por x. E a tangente é a derivada no ponto. Qual ponto? O ponto coordenado t, x mais delta x. Menos. E aí, tangente de alfa. Como é que eu vou escrever a tangente de alfa? Derivada parcial com relação a x da função y. Em que ponto? T, x. Ah, tudo isso é igual. Tudo isso é igual ao quê? Aquilo que está do outro lado. Delta M. Ah, mas delta M, eu vou querer que o delta M fique pequeno em algum momento, não vou? Por que eu vou querer que o delta M fique pequeno? Porque se o delta M ficar pequeno, essas duas trações são iguais. E aí eu posso chamar ela só de T. Tudo bem? Porque eu vou ter atração em um único ponto. De acordo? Mas para o delta M ficar pequeno, o que eu tenho que fazer? Quem que vai ter que ficar pequeno? Delta X. Então, ao invés de eu escrever delta M, eu vou escrever delta M como sendo a densidade vezes o comprimento. Estamos calculando. Quem que é? Ótima pergunta. Quem é que seria a onda aqui? Que elemento matemático eu poderia olhar de tudo que eu estou falando e falar, esse cara é a onda? Qual é o elemento matemático que eu falo, esse cara é a onda? A função y que depende de t e x. Então eu preciso chegar numa equação que envolva y de t e x. Então, traduzindo a sua pergunta, sim, ainda estou calculando uma onda. Tá? É que não faz sentido calcular uma onda. Eu estou tentando encontrar uma equação que descreva o que é uma onda. Acompanhou? Já já nós vamos para lá. É só para eu não perder aqui, mas e é normal que fique aí, só que isso indica que você não entendeu tração quando você estudou em Física 1. E aí a gente vai puxar. Não, Maria, não é problema não entender. Não é problema mesmo. Tá? Ondas mesmo, ou qualquer disciplina que eu esteja dando, você vai entender bem ela mesmo mais para frente, talvez a hora que você for ensinar. Tudo bem? Como se eu estivesse só dando V0 aqui para vocês. Mas, tá claro que eu posso escrever ΔM como sendo um Mi,
onde esse μ é a densidade linear de massa, o μ vezes ΔX. μ vezes ΔX, certo? Sobre T. Que multiplica quem? Derivada temporal segunda, y tx. Show? Ok? Ok? Cara, eu não sei vocês, mas aquele tá me dando a vontade de passar aquele ΔX dividindo. Sabe por quê? Sabe por quê? Cara, pausa. O que é isso aqui? F x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. O que é aquilo ali? Aquilo ali está lembrando o quê? Está lembrando derivada. Desde que o ΔX seja muito pequeno. O que ele quer dizer? Que eu dou pequenos incrementos, aqui é pequenos incrementos no domínio, causam incrementos na imagem. A razão entre esses dois incrementos é a derivada. Porque se eu passar o ΔX dividindo, tá com essa cara de pequeno incremento no domínio e no numerador pequenos incrementos na imagem? Só que a minha imagem agora é uma função de duas variáveis. Uma das variáveis está fixa. Uma da variável não está tendo incremento. Qual variável não está tendo incremento? T. Tudo bem? Qual variável está tendo incremento? X. Então aquilo ali é uma derivada dessa função. Se eu passar dividindo e considerar para ΔX muito pequeno, eu vou ter uma derivada dessa função com relação a quem? X. Eu estou derivando essa função com relação a x. Então, eu estou calculando uma derivada segunda de y com relação a x. Entenderam? Entenderam? Entenderam ou não? Vamos lá. Por parte. Então, a hora que eu fizer isso, ali vai virar uma derivada segunda, só que agora uma derivada segunda espacial da função que caracteriza a onda, Larissa. Essa é a função que caracteriza a onda. É igual ao quê? Mi sobre T vezes a derivada segunda temporal. Certo? Vezes a derivada segunda temporal de quem? X. Pronto. Cheguei numa carinha da equação da onda na corda. O que é uma onda na corda? A derivada espacial segunda tem que ser diretamente proporcional à derivada temporal segunda. Tudo bem? Temos uma equação diferencial parcial. Que pergunta vocês gostariam de fazer a hora que eu apresento uma equação diferencial parcial? Como resolve uma equação diferencial parcial? Não tem técnica. Não tem uma técnica geral. Certo? Por quê? Assim como tinha a equação diferencial ordinária, eu tinha que dar as condições iniciais. Na equação diferencial parcial, presta atenção que não faz sentido eu dar a condição inicial. Porque se eu falar assim, olha, quanto vale a função no tempo zero? Depende. Depende do x que eu escolher. Então eu teria que dar o valor da função no tempo zero para todos os x. Ou eu deveria dar, por exemplo, como é que se comporta a função nos dois extremos.
Então, o que vale ali é um negócio chamado condições de contorno. Tudo bem? A depender, para a mesma equação, se você trocar as condições de contorno, a técnica pode... Tá? Se vocês estão lembrando de geometria analítica, aquilo ali está lembrando a equação de uma hipérbole. Porque se você trouxer para o lado de cá, fica alguém ao quadrado menos alguém ao quadrado igual a alguma coisa. As equações diferenciais parciais, elas recebem nomes advindos das equações da cônica. Então tem equações hiperbólicas, equações parabólicas e temos as equações elípticas. Tá certo? Não tem método geral de resolução. Nesse caso, uma corda. Cara, olha que legal. Parâmetro dinâmico do sistema. Parâmetro dinâmico do sistema. Certo? Ô, gente, eu vou ensinar vocês a resolver essa daqui, tá? Essa aqui tem uma técnica. Eu vou ensinar duas técnicas para vocês. Tá? Eu vou ensinar o método de D'Alembert. Tá? Que o D'Alembert descobriu como que resolve aquela ali. Resolve assim, entre aspas. Eu vou apresentar uma outra equação e vou tentar ensinar uma técnica para vocês que é variáveis separáveis. Equação de D'Alembert? Não, já deve ter ouvido por aí. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Eu já sei, pelo menos, qual é a cara dessa solução, meus amiguinhos. Por quê? Eu estou tratando de uma onda. Não estou tratando de uma onda? E já que eu estou tratando de uma onda, eu sei que a variável t e a variável x, elas têm algum link. Então, na realidade, essa não é uma função de t e x de maneira livre. Ela é uma função de t e x da seguinte forma. X mais ou menos, eu vou optar pelo menos, VT. De acordo? Eu já sei que ela vai ter aquela cara. Certo, Maria? Vai lá. Vamos testar? O que eu estou falando, vamos testar é o seguinte, ó. Vamos jogar isso daqui na equação e ver se realmente a equação é resolvida? Vamos testar? Vamos ter que calcular umas derivadas meio esquisitas aí que vocês não estão muito habituados, né? Que é o que primeiro? Derivada temporal ou derivada espacial? Derivada espacial? Então vamos lá, ó. Então primeiro, ó. Derivada espacial x, t, x. É o x. Vamos lá. Cuidado, agora aqui, muita atenção aqui. Muita atenção aqui, muita atenção aqui. Eu preciso calcular a derivada espacial disso. Vamos tentar? Isso aqui está com a cara de função composta. Então, quem é que eu tenho que aplicar? Regra da cadeia. Certo? Derivo dentro com relação a x. Quanto que dá a derivada de dentro com relação a x? 1. Show de bola. Tudo bem? Ok? Certo? Não, só estou na derivada primeira ainda. Tudo bem? Então vai ficar como? Como vai ficar? Vai ficar a derivada temporal. Olha, derivada espacial. Imagina que isso aqui é U. Como é que você faz? Del Y, del U, certo? Vezes del U, del X. Del U, del X, deu 1. Então tem que ficar só del Y, del U.
Então fica del y x menos v vezes t del u, tá? Eu não vou escrever complicado, vou escrever só del u mesmo. Eu estou chamando isso aqui de u. Tudo bem? Tudo bem? Mas eu não preciso da derivada primeira. Quem eu preciso? Derivada segunda, então tem que derivar ela agora. Derivada temporal. Ó, tá vendo como já é complicado? Só testar, né? Isso que eu já dei a resposta, nós só estamos testando. Não? É o x2. Só que aí tá fácil também, né? Porque é a mesma coisa, né? Vai ficar só a derivada segunda relativamente a u, né? Tudo bem? Tudo bem? Na derivada espacial, nada demais. X, y menos vt. Na derivada espacial, agora vai dar um negocinho um pouquinho mais legal. Na derivada temporal. Vamos continuar chamando x menos vt de u, tá? Porque nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia. Não, mas tem v e t. É que eu estou escrevendo de que maneira que as variáveis do domínio estão linkadas. Certo? Em mecânica clássica, você vai ver que aquilo ali se chama um vínculo. Elas não estão livres. Apesar de depender de duas variáveis, elas dependem dessas duas variáveis de uma maneira que elas estão presas uma à outra. Elas estão vinculadas. Mas realmente dá a impressão de ser de uma só. Tudo bem? Vamos para as derivadas temporais. A derivada temporal de y tx. Com muita calma. Muita calma. Vai ser del y, del u, y de quem mesmo? X menos vt. Não, agora não posso chamar de u, não. Porque u eu estava entendendo como espacial, né? Agora eu vou trocar, só que agora para mim a variável é t, del w. Pode ser? W um tesão. Que tesão melhor para lembrar que é tempo? Tá? Nossa, aí vai confundir. Não. Vou inclusive trocar o. Eu vou trocar esse U. Um xão. Certo? Como é que eu posso. De que eu posso chamar aquilo ali? Para lembrar que é tempo. Não. Não vamos confundir com aquele T, não. Não vamos confundir. Sabe por quê? Porque eu vou chamar esse T de telinha. Fica mais fácil. Certo? Tudo bem? Então deu del U, del Tzão. Aí del Tzão, del T, né? Quanto que dá? Menos V. Menos V. E a derivada segunda? A derivada segunda? V quadrado. V quadrado. Vezes quanto? Derivada segunda de y del t grande x menos dt.
quadrado. Ok? Espera aí. Dá uma conferida. Dá uma conferida. A derivada segunda espacial é diretamente proporcional à derivada segunda temporal. Ok? A derivada segunda espacial é diretamente proporcional à derivada segunda temporal. Lembra, apesar de eu ter colocado um Tzão aqui e um Xzão aqui, nós estamos no mesmo caminho. Quem é o coeficiente de proporcionalidade entre elas? Mi sobre a tração. Quem é o coeficiente ali agora? Quadrado de V. Pronto, você acabou de achar o quadrado da velocidade da onda. Certo? E faz todo sentido. Porque do que depende a velocidade da onda? Exclusivamente do meio que sustenta a sua propagação. Tudo bem? Só estou achando estranho que a velocidade, eu não sei se eu estou... Peraí, não, para mim aumenta a tração, tem que aumentar a velocidade. Devo ter errado alguma passagem aí, tem alguma coisa errada, gente. Vamos ver. Vamos fazer análise dimensional. Aqui, dimensão de metro quadrado. Dimensão de metro quadrado, porque y tem dimensão de metro. Então, adimensional. Tudo bem? Metro quadrado por segundo quadrado. Tudo bem? Então, aqui tem que ter unidade de inverso de quadrado de velocidade. Aqui não está errado, não. É porque y, eu acho que é uma boa hora para explicar essa notação. Tá? Aquela notação é como se você pegasse ΔY, ΔT e calculasse de novo, duas vezes, ΔY, ΔT. Tá? Então, o ΔT fica ao quadrado e o ΔY também. Como o y é metro, tudo bem? Ali metro quadrado por segundo quadrado. Tudo bem? Só que tem que ser adimensional. Não, 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 não. Você tá coberta de razão. Você está coberta de razão. É metro por segundo quadrado. Você está coberta de razão, porque o que está multiplicando é só o delta. É duas variações, não está multiplicando o y. Você está coberto de razão. Aqui eu teria o quê? Metro por segundo ao quadrado. Aqui metro por metro quadrado. Certo? Inverso de metro. Tá? De qualquer forma, isso aqui tem que ter unidade de inverso de quadrado de velocidade. Tudo bem? Inverso de quadrado de velocidade. Para ser adimensional. Eu só estou tentando caçar onde que está o erro ali, ó. A hora que eu apliquei a equação, as derivadas temporais aqui. Ó, aqui tem que ter 1 por metro. Então aqui do lado de cá tem que ser 1 por metro.
Tudo certo? Isso daqui é a unidade de 1 por quadrado de velocidade. Aí já faz mais sentido. Certo? Aqui é 1 por quadrado de velocidade. Agora eu quero ver por que eu cheguei nisso aqui. Ah, calma, calma, calma. A derivada espacial. Fizemos tudo certo aqui na derivada espacial? Me acompanha aí. Derivada primeira, derivada segunda. Não, 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 você está brisando. Ou eu não estou... A derivada temporal, ó, porque a derivada espacial... Ah, fechou. Tá certinho. Tá certinho. Ah, ó, a derivada temporal, certo? Aqui está a derivada temporal. Perdão, derivada espacial. Aqui é a derivada espacial. Ela vai ser igual a 1 por v quadrado vezes a derivada temporal. Derivada espacial, 1 por v quadrado, então isso aqui mostra, vezes a derivada espacial. Tá, eu vou com mais calma agora. Eu vou com mais calma agora. Agora eu vou assim. Quem que é tesão? Olhando ali, quem que é o T grande? X menos VT. Quem é o X grande? X menos VT. Posso chamar tudo isso de U? Posso chamar tudo isso de U? Tudo bem? Então vamos lá. Vou chamar tudo isso de U. Então o que vai ficar? Derivada segunda espacial. Não vou colocar dependência de Y. É igual a quem? É a derivada segunda de Y relativa a quem? A U. Eu chamei de U. Del U ao quadrado. Por outro lado, a derivada temporal segunda é igual a 1 sobre v quadrado, que multiplica quem? Opa, vai ser v quadrado. V ao quadrado. Vezes quem? A derivada parcial segunda. U ao quadrado. Tudo bem? Mas eu já sei que isso daqui é a solução. Então, tem que valer isso daqui. Tudo bem? E então, o que acontece? Ao invés desse... Eu tenho que pegar aqui isso. Vou pegar isso. Del 2y del u quadrado é igual, ó, mi sobre telinha vezes a derivada temporal. E a derivada temporal está aqui. V ao quadrado del 2y del u2. De acordo? De acordo? Tchau. Tchau. V é raiz quadrada de t sobre mi. Agora fez sentido. Tudo bem? Portanto, a gente achou quem é a velocidade de propagação da onda numa corda. Teria que fazer isso para qualquer sistema, para todos os sistemas?
de modo a encontrar a velocidade de propagação da onda em qualquer sistema. Mas de um modo geral, como é que é a equação que define a velocidade, que define o que é uma onda? Quadrado da velocidade, ó, passei multiplicando, quadrado da velocidade vezes a derivada espacial segunda, igual a derivada temporal segunda. Isso é o que caracteriza uma onda. Do mesmo jeito que uma equação, que uma oscilação era caracterizada por uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem com coeficientes constantes, o que caracteriza a propagação de uma onda é uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem com coeficiente constante, livres dos termos de derivada em primeira ordem. Certo? E homogênea. Grande bosta, não sei resolver. Ok? Não sabemos resolver. Então vamos só resumir como é que eu acho uma equação de uma onda. Que essa equação é o nosso guia. Portanto, então aqui, ó, Raíssa, eu não estou inerte a você, porque eu sei que você não entendeu essas passagens matemáticas. E eu não fiquei perguntando trocentas vezes por quê? Porque eu sei que daqui você ainda não está nem no cálculo, você não terminou o cálculo 2. Isso aqui exige cálculo 3. Então, eu quero partir, daqui para frente eu quero que você entenda. Tudo bem? Não precisa preocupar com essa demonstração matemática que eu fiz. Nós não vamos operar com equação de onda. Tá? Eu só quero que você saiba identificar o que é uma equação de onda. Tá bom? E quero cada vez mais que você fale. A pessoa que me falou que oscilações e ondas era tranquilinho, cometeu um erro. Tá? Porque, assim, pode ser tranquilinho se a gente for ver só a parte fenomenológica. Aqui a gente vai apelar para também entender as equações. Tudo bem? Então, uma equação de onda, ela é isso aqui, ó. Eu tenho o quadrado da velocidade da onda, que multiplica a derivada espacial. Isso tudo tem que ser igual à derivada temporal. Tudo bem? Derivada temporal do quê? Não sei. Aquilo que está se propagando. No caso da onda na corda, quem é que está se propagando? A elevação da corda. No caso do som, o que está se propagando? A diferença de pressão. Tudo bem? Então, eu vou chamar tudo isso simplesmente de um U de Tx. U de Tx. Isso é uma equação de onda. Ok? Só ficar atento aqui, que eu acabei confundindo, e se não fosse a Maria, eu ia ter confundido mais vocês ainda. Vamos entender isso aqui, ó. Acompanhe aqui comigo. O que é isso? Isso aqui é só uma pausa. O que é isso? Dx dt. Certo? Dx eu posso entender como pequenas variações em x e pequenas variações em t. Então, qual a unidade disso? Metro por segundo. Mas eu quero derivar de novo. Então, se eu quero derivar, eu quero fazer um dt. Tudo bem? Quem é que eu estou derivando? A posição. Só que está vendo que eu estou derivando duas vezes com relação ao tempo? Por isso que vai aparecer um t quadrado. A motivação da notação é a seguinte: eu estou derivando uma derivada. A motivação da notação. Como se você fizesse dt vezes dt. Quem é dt vezes dt? Dt quadrado. Tudo bem? Então, só estou explicando a motivação da notação. Dt ao quadrado. E aí você faz o d vezes d.
Por isso que a notação vem só isso, ó. D quadrado de x. Tá bom? Só a motivação da notação. Por quê? Muitas vezes, a hora que você ficar confuso, você faça uma análise dimensional. Tá? Vamos lá. Qual é a análise dimensional do lado de cá? U é metro. Isso aqui pouco importa. T é t quadrado. Então aqui eu tenho uma unidade de aceleração. O que eu tenho aqui? Metro por segundo ao quadrado. Vamos ver do lado de cá. Aqui eu tenho 1 sobre metro, né? É isso? Aqui é metro, 1 sobre metro. E aqui? Metro quadrado por segundo ao quadrado. O metro quadrado morre com esse metro. Ou melhor, metro quadrado morre com esse metro quadrado, sobra esse. Metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Mas o principal, o que caracteriza uma onda? Esse tipo de equação diferencial parcial. Não, porque aqui é uma derivada espacial. Para ser aceleração, a derivada tem que ser temporal. Tudo bem? Aliás, essa equação de uma onda que se propaga em uma direção. Como que vocês acham que ficaria se fosse mais que uma direção? Ia aparecer uma derivada parcial segunda espacial em x, em y, em z. Apareceu um operadorzinho aí chamado operador laplaciano. Certo? Tudo bem? Eu paro por aqui. A gente